Olá, está no ar o Saúde em Foco, o programa que esclarece dúvidas sobre diferentes assuntos, além de trazer dicas simples para você ter mais qualidade de vida. Vamos falar agora sobre um problema de saúde que afeta a vida de muitas pessoas. De acordo com o IBGE, mais de 5 milhões de brasileiros sofrem com a hérnia de disco. Mas a boa notícia é que com a mudança de hábitos e o acompanhamento profissional, é possível prevenir e conseguir bons resultados no tratamento. Sou fisioterapeuta Douglas Rossato, professor do curso de fisioterapia do Centro Universitário Franciscano e hoje a dica do dia é hérnia de disco. Bom, em relação à hérnia de disco, nós temos que entender que o disco fibrocartilaginoso está presente entre uma vértebra e outra. Nós temos o disco intervertebral saindo lá da cervical, da coluna cervical e indo até a última vértebra lombar. Esse disco ele tem uma função primordial na nossa estrutura vertebral, porque a principal função dele é absorver pressões, absorver e dissipar pressões. Bom, a hérnia de disco esse disco fibrocartilaginoso, ele tem duas partes, como se fosse um babalu. O babalu ele tem a parte mais durinha por fora e por dentro um líquido viscoso. O nosso disco fibrocartilaginoso ele é semelhante a um babalu. No momento que eu tenho uma hérnia de disco, a parte externa do babalu, que é mais dura, ela se rompe e aquele núcleo pulposo, que é a parte mais viscosa do disco intervertebral, ela acaba adentrando o forame vertebral e pressionando as raízes nervosas. As causas da hérnia de disco, elas são multifatoriais, ou seja, uma série de fatores vão contribuir para o surgimento delas. Dentre elas, o tabagismo, o estresse, o sedentarismo e também os vícios de má postura. A dica do dia para tentar amenizar as dores causadas pela hérnia de disco, a sintomatologia é exercícios de centralização. Hoje na literatura, as maiores e melhores evidências para o tratamento de hérnia de disco, elas são baseadas na centralização do paciente, ou na famosa técnica conhecida como método de Mackenzie. Você sabia que os problemas do coração são as principais causas de morte no mundo? No Questão Saúde de hoje, saiba quais são os sintomas e como prevenir as doenças cardiovasculares. Olá, o Questão Saúde de hoje está aqui no consultório do Dr. Diego Chiemelo, que é cardiologista, e vai nos ajudar com algumas questões a respeito de problemas cardíacos. Doutor, obrigado por nos receber. E, doutor, quais são os problemas cardíacos mais comuns? Certo. Bom, em primeiro lugar, a gente destaca a hipertensão arterial sistêmica, que é, na verdade, a pressão arterial elevada, que é certamente um dos problemas cardiovasculares mais comuns, ele atinge até mais do que 30% da população em geral, e está associado com outros problemas que vêm em seguida, se a gente não controlar a pressão. A doença arterial coronariana, popularmente conhecido como a angina do peito, que pode levar ao infarto do miocárdio, e também a insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, o coração dilatado, que leva à falta de ar e dificuldade de fazer as atividades do dia a dia. Doutor, e esses males, eles ainda são as principais causas de óbito? Sim, em conjunto, as doenças cardiovasculares ainda representam as principais causas de morte na população em geral, suplantando inclusive todos os cânceres somados e até as doenças cerebrovasculares, que é o AVC e outras doenças desse tipo. Doutor, muitas vezes, né, quando a gente é submetido a uma emoção um pouco mais forte, o coração dá aquela acelerada, né? Certo. Isso é exclusivo para esses momentos, em momentos mais de tensão, ou quando a gente está, por exemplo, como estamos aqui, sentados agora, é comum isso acontecer? A gente está, obviamente, falando que as pessoas falam de palpitações, que muitas vezes são confundidas com as arritmias cardíacas. Disparos do coração são coisas relativamente comuns no dia a dia, quando temos uma emoção forte ou quando estamos fazendo alguma atividade física. Em outras situações, isso é mais raro de acontecer. Então, sempre que uma pessoa está parada, tranquila e apresenta algum disparo no coração, como nós estamos conversando, isso deve chamar atenção para alguma anormalidade. Não necessariamente algo grave, mas algo que precisa ser investigado porque pode denotar uma doença cardíaca. Doutor, nós fomos às ruas perguntar, né, para as pessoas se elas têm alguma dúvida a respeito de problemas cardíacos. Nós vamos conferir algumas delas agora.
Quais são os sinais de alertas para problemas cardíacos? Bom, o principal sinal de alerta para problemas cardíacos seria a dor no peito, o desconforto no peito, que é desencadeado pelos exercícios ou por atividades físicas. Esse seria o principal sinal de alerta. A gente salienta ainda a sensação de aceleração dos batimentos cardíacos, tonturas e a falta de ar ou cansaço excessivo associado com atividades físicas. Como manter o seu coração saudável? Bom, medidas para manter o coração saudável, elas começam desde a infância e da adolescência, englobando principalmente uma alimentação saudável, com baixo consumo de gorduras, que a gente chama as gorduras saturadas, como por exemplo as gorduras das frituras em geral, e o baixo consumo de sal. Além disso, a realização de exercícios físicos regulares, obviamente supervisionados por um médico, ou pelo menos com uma consulta médica prévia a partir dos 35 anos, a prática desses exercícios são as medidas mais importantes para se manter um coração saudável. Existe uma faixa etária que tem mais tendência a ter problema cardíaco? Bom, a faixa etária mais propícia a problemas do coração é certamente a partir dos 35 anos, quando as doenças cardiovasculares, a hipertensão, o infarto e a angina do peito e as arritmias, elas começam a ter uma incidência maior na população. Então, a partir desses 35 anos, toda pessoa tem a recomendação de fazer uma avaliação preventiva no seu médico, que pode ser um clínico geral ou cardiologista. Mesmo quem pratica exercícios pode ter problemas cardíacos? Quem pratica exercícios também está sujeito a problemas cardíacos. Além dos fatores de risco para ter problemas cardíacos, que são a idade, a alimentação não balanceada, a pressão alta, existem fatores genéticos que podem fazer com que essa pessoa desenvolva problemas cardíacos ao longo da vida. Esclarecidas algumas dúvidas, nós voltamos a conversar com o Dr. Diego Quemelo. Doutor, tivemos uma questão a respeito de quem pratica exercícios, né? Sim. Tivemos alguns casos de atletas, né, profissionais que trabalham com o corpo que tiveram aquela chamada morte súbita, né? Principalmente alguns jogadores de futebol. Uhum. Por que isso pode ter acontecido, doutor? E é comum isso acontecer? Bom, a morte súbita que ocorre nesses atletas de fim de semana, as pessoas aparentemente saudáveis, são algo que chama muito atenção na imprensa, justamente porque são pessoas aparentemente saudáveis. É importante nós lembrarmos que existem doenças genéticas do coração que causam alterações estruturais ou alterações primariamente arrítmicas, as arritmias do coração, que podem fazer com que a pessoa tenha morte súbita. Isso não é comum de acontecer em qualquer pessoa, mas são doenças que muitas vezes com uma consulta cardiológica podem ser diagnosticadas e podem prevenir esses casos. Mas sim, elas podem acontecer nessas pessoas. E doutor, para a gente finalizar, quais as situações que o paciente que já foi diagnosticado com alguma alteração no coração, quais as situações que ele deve evitar? Não existe assim uma receita que a gente chama uma receita como uma receita de bolo para fazer com que essa pessoa tenha uma regra geral. O importante, a gente fala muito em relação ao bom senso, é consultar o seu médico e individualizar as situações. Por exemplo, pessoas que têm problemas e sintomas com determinado grau de exercício, muitas vezes devem evitar os tipos de exercício ou a intensidade do exercício que causam os sintomas. Tudo isso supervisionado por um profissional, muitas vezes não acarreta perigo. Então esse é o importante, que tenha-se um acompanhamento e que se saiba exatamente o limite individualizado que essa pessoa pode chegar. Doutor, muito obrigado pela sua participação. A questão de hoje fica por aqui. Até a próxima. Quem usa aparelhos ortodônticos precisa ter uma atenção redobrada com a higiene bucal. Isso porque a escova e o fio dental encontrarão obstáculos na boca, que são os brackets, pequenos suportes de aço. Confira algumas dicas para fazer a limpeza correta dos dentes e garantir o sucesso no tratamento. Como regra geral, nós temos que dar importância ao uso do fio dental e da escovação adequada para a higiene diária do paciente. Então, para os pacientes adultos que são utilizadores de brackets ortodônticos, né, que fazem tratamento ortodôntico, o ideal é que tenha uma escovação bastante complexa, não simplificada, no sentido de englobar todas as superfícies, né, na região mais cervical, mais próxima da gengiva, e na região mais incisal, mais próxima da parte interna da cavidade bucal.
Neste contexto, é preciso que nós tenhamos uma orientação do ortodontista, do profissional que faz o acompanhamento, e o uso do fio dental com auxílio de bractes, ele é um pouco mais complicado. Então, é preciso o auxílio de uma agulha chamada agulha passa-fio, que funciona como uma agulha de costura, que vai ser adaptada a um pedaço de fio dental para que possa ser passado nas regiões interproximais, entre os dentes. E também temos a possibilidade de usar um fio que é ainda melhor, que é o Superfloss, que existe em diferentes modalidades e marcas comerciais, que tem uma parte mais rígida na região anterior, que pode ser adaptada para uso em pacientes ortodônticos. Também é de fundamental importância, porque a gengivite ela só se desenvolve se não houver uma adequada higiene na região. Então, os pacientes adultos portadores de bractes ortodônticos ou que fazem tratamento necessitam dessa higiene de uma forma supervisionada, inclusive pelo cirurgião dentista ou profissional que atende. O que significa essa supervisão? Não significa que tenha que ser diária, mas que tenha que ser realizada periodicamente. Essa periodicidade vai variar de acordo com a necessidade do paciente e do próprio profissional que faz a avaliação. Então, a gente sugere que em todas as manutenções ortodônticas o profissional faça uma avaliação da necessidade ou não de uma profilaxia ou alguma raspagem supragengival ou subgengival, se for necessário. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, você vai conhecer um grupo de apoio realizado aqui em Santa Maria, que auxilia as pessoas que querem deixar de fumar. Já voltamos. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Estamos de volta com o programa Saúde em Foco e agora o assunto é tabagismo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, no ano de 2014, o número de fumantes no Brasil diminuiu 14,7%. Esse índice era 18,5% em 2008. Porém, o cigarro ainda é um dos grandes causadores de doenças para os brasileiros. Em Santa Maria, uma iniciativa busca reduzir estes índices através de um grupo de apoio, voltado a pessoas que querem deixar de fumar. Para falar sobre este assunto, está aqui comigo no estúdio a enfermeira Evanir Parcianello, que integra o grupo de apoio. Evanir, muito obrigada pela tua participação e seja bem-vindo ao programa. Eu que agradeço, e esse apoio ao nosso grupo ele é fundamental, né? É um apoio ao nosso grupo também, né, de profissionais, porque nós batalhamos muito para mantermos em Santa Maria, na Secretaria de Saúde, essa política. Então, assim, para mim e para os meus colegas, é um prazer estar aqui para contribuir com o programa também. Que bom. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de te convidar e também o pessoal de casa para assistir uma reportagem a respeito do grupo. Rosemary chegou a consumir 2 carteiras de cigarro por dia. Hoje se orgulha em dizer que não fuma há 2 semanas. Apesar do pouco tempo, ela já percebe resultados positivos na rotina diária. Tem mais ânimo, assim, tu tem mais vontade, assim, mas tem horas, assim, que dá uma recaída, assim, mas tu não pode. Mas está sendo bem bom, porque eu achei que eu não conseguiria parar. O incentivo para largar o cigarro ela encontra no Grupo de Tratamento do Tabagismo, uma política implantada na cidade pela Secretaria Municipal da Saúde. Além de receberem a medicação enviada pelo Ministério da Saúde, os integrantes são orientados por uma equipe, formada por 2 enfermeiras e um médico. Muita força de vontade, que esteja bastante motivado para isso, né?
E uma das intenções que a gente dá, sim, é a questão atividade física, vai colaborar junto, a alimentação também, não trocar o cigarro por alimentos que contêm açúcar, alimentos, como a gente chama assim nos termos, engordantes, né? Que, principalmente as mulheres se preocupam muito em aumentar de peso depois que deixar de fumar. O espaço possibilita que os integrantes possam trocar experiências e ajudar um ao outro. Durante os encontros também são reforçados os prejuízos que o cigarro traz à saúde. Na fumaça do cigarro existem 4.700 componentes. Desses tem muitos cancerígenos, outros são tóxicos, existem venenos e a nicotina ela provoca alterações diversas. Além da dependência química, ela provoca vasoconstrição, ela predispõe à hipertensão arterial, infarto ao miocárdio, derrame cerebral e assim por diante. Os encontros são divididos em 2 etapas. Nas terças-feiras participam pessoas que ingressaram há pouco tempo. Já nas quartas-feiras é a vez do grupo de manutenção, voltado para aqueles que deixaram o vício, mas ainda necessitam de acompanhamento. Hoje, cerca de 30 pessoas participam das reuniões. As inscrições para os grupos são realizadas todas as segundas-feiras, das 2 às 4 horas da tarde, na Unidade de Saúde José Erasmo Crossetti, que fica na Rua Floriano Peixoto, número 1572, no centro de Santa Maria. Evanir, desde quando o grupo é realizado aqui em Santa Maria? Bom, esse ano eu acho que já fazem 11 anos que nós fizemos o projeto no Ministério e foi aprovado e a gente iniciou. Nós iniciamos um projeto assim, praticamente do nada. O Ministério, naquele momento, não disponibilizava de uma quantidade significativa ou não disponibilizava de todas as medicações, de todas as substâncias medicamentosas para o tratamento, mas nós iniciamos e até a presente data não paramos. E a gente pretende avançar para que a gente possa alcançar a demanda de Santa Maria, E não totalmente, mas aquelas pessoas que desejam realmente parar de fumar. As pessoas elas podem procurar, como a gente viu na reportagem, tem o dia de atendimento onde elas podem se inscrever, mas também elas são encaminhadas pelo médico para participar do grupo? Bom, a maior demanda ela é espontânea. Mas, nesses últimos tempos, eu acho que pelo entendimento que as próprias instituições têm da existência do nosso trabalho, a gente tem uma demanda de pacientes encaminhados pelos médicos, e principalmente pacientes no pré-operatório, pacientes que precisam fazer cirurgia e que dependem de parar de fumar para poder obter um resultado satisfatório na cirurgia. E uma demanda também de pacientes que estão vindo do hospital universitário, pacientes que já fizeram cirurgia ou que já estão fazendo tratamento e que vêm para acompanhamento ali para se manter sem fumar, para que também possam retornar à vida útil com mais qualidade de vida, e com mais saúde. Qual que é a faixa etária dos participantes? Olha, normalmente nós não temos pacientes com idade inferior a 30 anos. Acima de 35 anos, chega até 70, 75 anos, a gente tem uma demanda grande. A maioria dos pacientes, desde que na época o programa, hoje a política vem funcionando, a idade é em torno de 45 anos, 50 anos. Essa é a idade que as pessoas procuram, porque é a idade onde as pessoas começam a identificar os problemas, onde as doenças começam a se manifestar e aquelas que começam a perder familiares ou amigos, enfim, com outras doenças ou próprio vítima do cigarro, Começa a ter essa conscientização de que é preciso deixar o cigarro. É preciso deixar de fumar para que possam continuar vivendo, É isso que eles nos passam, eu quero viver. Então, assim, eu preciso parar de fumar. E as pessoas estão cada vez mais recebendo informação. Elas não vêm assim do nada, elas já vêm bem informadas. São 2 grupos, o grupo inicial e o grupo de manutenção. O que é realizado em cada um desses grupos? Sim, o nosso trabalho ele é fundamentado pelo Ministério da Saúde, pelo INCA. Então, nós temos a avaliação inicial, que é a avaliação clínica, que é essa que é feita na segunda-feira pela enfermeira Lindamara. Aí o paciente ele é avaliado até para a gente identificar o grau de motivação. Se realmente ele quer parar de fumar, paciente,
ou se ele veio porque a família ou porque a empresa onde ele trabalha exige que ele pare de fumar. Então, a gente avalia o grau de motivação e até os comprometimentos, né? Porque a demanda é tão grande que a gente tem que fazer uma boa seleção. Passando por essa avaliação clínica, o paciente passa para o grupo inicial, onde a gente tem 4 encontros também programados, com temas programados pelo Ministério da Saúde. Terminando esses 4 encontros, o paciente vai para o grupo de manutenção. Aí a gente tem temas livres, mas todos eles focados no tabagismo. Quanto tempo as pessoas permanecem no grupo de manutenção? Olha, a gente não determina tempo. O grupo permanece, as pessoas que deixaram de fumar e eventualmente têm recaídas, porque não é na primeira vez que faz o tratamento que todas as pessoas ficam sem fumar, né? Eventualmente eles têm recaída, ao invés de retornar para o grupo inicial, como eles já passaram pelo grupo inicial, eles têm todo o entendimento e todos os passos que eles precisam passar para se manter em abstinência ou para parar de fumar, eles retornam para a manutenção. Então, eles retornam, são bem recebidos. Não é? Nós temos pacientes hoje no grupo que tentaram 4 vezes, na 4ª vez que pararam de fumar, e que estão na manutenção, e por parar de fumar, eles têm prazer de ficar lá. Até porque contribuem para aquelas pessoas que estão chegando, né? Eles contribuem com a experiência, com a vivência, enfim, com a experiência de como está bom sem fumar, como é bom ficar sem fumar, e o que melhorou na qualidade de vida, o que melhorou no relacionamento com a família, enfim, até com a própria sociedade, com os amigos, né? Como que funciona o tratamento, né? A gente viu ali que vocês também disponibilizam os medicamentos. Quais seriam esses medicamentos? Isso, nós estamos recebendo do Ministério da Saúde os adesivos de nicotina, de 21, 14 e 7 miligramas. Nós estamos recebendo a bupropiona, porque o paciente tabagista, ele é um paciente que tem um grau de ansiedade importante, é um paciente que tem uma depressão, né? Que como é que eu vou ter que falar assim de uma forma mais clara, assim, que ela aparece após o momento que o paciente ele entra em abstinência, ele começa a se sentir meio que abandonado. O cigarro, ele é um companheiro, então começa a aparecer a tristeza, começa a aparecer o desespero de estar sem fumar e não conseguir ficar sem isso. Então, nós temos o BUP e a gente recebe também as gomas de mascar, né? Que não tem vindo, assim, numa quantidade suficiente para a gente usar os 3 componentes ao mesmo tempo. Mas para aqueles pacientes que podem fazer uso da goma, e quando a gente tem, a gente disponibiliza. É um paciente também que ele é selecionado para receber, porque a goma ela é muito... para pessoas que têm prótese ou têm problemas de mastigação, ela não é indicada, né? E até porque tem pacientes que não aceitam a goma. Mas os 2 produtos que a gente usa, que é o adesivo e o BUP, ele é bastante utilizado. Os efeitos do cigarro, a gente sabe que eles não são só no momento em que a pessoa está fumando, né? Mas depois, quando para, eles continuam? Na verdade, aí aparecem os sintomas da abstinência, né? Porque a nicotina, ela passa a ser uma substância que traz o prazer, que traz a tranquilidade, que acalma, enfim. A gente não pode dizer que ela é boa, mas os fumantes fazem um bom uso da nicotina. Eles fumam pelo efeito da nicotina. Então, o que aparece após o paciente parar de fumar são os sintomas da abstinência. Então, aí que a gente tem que investir um pouco mais no paciente, né? A gente tem que criar um bom vínculo com o paciente, ele tem que acreditar que nós estamos lá para ajudá-lo. Enfim, a gente não pode deixar esse paciente, né, abandonar esse paciente e tem que dar uma atenção especial para eles em função da própria falta da nicotina, né? Além de trazer prejuízos para a própria saúde, a pessoa que fuma também pode trazer danos para as pessoas que estão em volta, né? Que seriam os fumantes passivos, que a gente chama. Quais seriam os riscos para essas pessoas que não fumam, mas que convivem com fumantes? Eles passam a ser portadores das mesmas doenças. Até porque a gente tem
informações e nós temos também pacientes que relatam que na família tiveram casos de pessoas que sofreram doenças causadas pela convivência, né, com os familiares, principalmente pelo hábito de fumar dentro de casa. E não são só pessoas. Hoje a gente convive com os animais, né, o animalzinho também sofre. Então, assim, hoje nós temos profissionais da área da veterinária que estão também se especializando em ajudar animais que são, né, vítimas do cigarro. Então, nós temos esses dados, eles existem, são bem preocupantes de fumantes passivos. Né? Câncer de pulmão, enfisema, enfim, todas as doenças, só que, claro que numa proporção um pouco menor, mas elas estão aí. Ou seja, então, referente a todos esses danos, né, esses prejuízos, essas doenças relacionadas, o quanto antes o fumante procurar ajuda, melhor. Quanto antes ele tiver o entendimento que ele precisa parar de fumar, é bem melhor. Porque os custos no tratamento é muito grande. E eu acho que é importante, principalmente nós, os brasileiros, né, que a gente tem esse entendimento de que dos 193 países, né, apenas 21 oferecem tratamento para o tabagismo. Então, enfim, são 15% da população que recebe esse tratamento. E os nossos pacientes têm que ter o entendimento do valor que tem tudo isso que o Ministério da Saúde está oferecendo. A gente sempre diz para eles que que é muito sério aquela medicação que eles estão recebendo, porque assim, o custo é muito alto. Dos 25 milhões de brasileiros fumantes, apenas 19 mil que precisam fazer tratamento, desses aí não existe recurso para tratar esses 19 mil. Hoje o Brasil disponibiliza 65 milhões de reais para tratar os fumantes do Brasil inteiro. Precisaria de 3,3 bilhões de reais para tratar os 19 milhões de fumantes que nós temos que precisam de tratamento, porque nem todos precisam. Tem pessoas que conseguem, se motivam a parar sem a necessidade de fazer uso de nicotina, de adesivo, nem de medicação, mas que o grau de dependência, enfim, a constituição genética não predispõe a uma dependência tão severa. Ivanir, muito obrigada pelas informações, né? Fica esse reforço, então, que as pessoas realmente procurem ajuda. Se tu quiser reforçar, né, que o local onde elas podem estar, então, procurando esse serviço. O nosso ambulatório, né, a gente define isso porque nós temos um único local, fica situado na Floriano Peixoto, junto à unidade Crosset. E nós estamos lá de segunda, terça, quarta, mas segunda-feira é o dia que a gente faz a avaliação clínica. E lembrar também que agora, dia 31 de maio, a Organização Mundial de Saúde, ela todos os anos tem uma temática, né, que a gente discute, e esse ano é o não ao contrabando, ou seja, não ao consumo ilícito do cigarro. Então, a gente também já vai começar a trabalhar isso com as pessoas, porque isso demanda de um custo menor do cigarro e o aumento do consumo entre os jovens, que é a nossa preocupação. Então, a gente aguarda aquelas pessoas que realmente querem parar de fumar, nós estamos lá à disposição, e oferecendo nosso trabalho, eu, a Linda Mara e o Dr. Jaime. Tá certo, mais uma vez, obrigada, parabéns pelo trabalho. E o Saúde em Foco fica por aqui, lembrando que se você quiser acompanhar a nossa programação, rever também os programas, basta acessar o YouTube no canal Unifra Online. Nos vemos na próxima semana, até lá!